Salve, salve, pessoas lindas! Vamos falar um pouquinho de tarô, mas hoje sem jogar jogando, né? Eu queria trazer umas dicas para vocês com relação a quem tá começando, quem tá aprendendo, né? Eu percebo que tem muita gente aí tentando aprender tarô, vem muita gente me perguntando também dos cursos, enfim, né? De tarô, de cartas ciganas. E a grande dificuldade que eu percebo nas pessoas quando estão fazendo os cursos ou quando, né, já estão às vezes estudando por conta própria ou já fizeram alguns cursos e que chegam até mim, né, pedindo ajuda com tarô, que é normalmente o que eu chamo carinhosamente assim de costurar as cartas, né? Porque saber o significado das cartas, a gente tem muito acesso nas redes, em livros, tem muito material que às vezes acaba dando até um super nó na nossa cabeça, né? Quando a gente está começando a aprender, porque é muita informação, é muita coisa, principalmente quando a gente está falando de tarô, né? Que acaba sendo um pouco mais popular aí a difusão do conhecimento do que cartas ciganas e outros oráculos. Então a primeira dica que eu dou para quem tá começando, quem quer aprender, eu sei que a gente fica numa ânsia de querer saber todos os significados, tudo que pode, mas tentem diríamos assim, ir se apegando a alguns pequenos significados, alguns poucos simbolismos e poucos significados no começo, embora tenha muitos, é claro que vocês vão ter que saber. Mas quando a gente tem uma base para começar, porque senão é muita coisa pra gente lembrar e a gente não vai lembrar. Né? Então vamos ser generosos conosco, né? E entender que a gente precisa de tempo para absorver conhecimento. Tarô são 78 arcanos, são 78 cartas com muito simbolismo, muito simbolismo. Então vamos devagar, vamos pegando assim. Eu vou pegar aqui aleatório, eu não vou nem pegar na ordem que deveria ser, por exemplo, começar pelo louco, pelo mago. Eu vou pegar aqui sorteado, pode ser que venha arcano maior, pode ser que venha arcano menor. E vou pegar duas cartas, só duas, pra gente começar. Temos sorte que pegamos dois arcanos maiores. Então, a sacerdotisa, perdão, a imperatriz, né, e a temperança. Então vamos começar a estudar um pouquinho essas duas cartas juntos, já pensando nessa dificuldade que é juntar a carta e não saber só o significado. Então o que a gente sabe do arcano 3, que é a imperatriz? A carta da imperatriz, alguns simbolismos básicos pra gente decorar, pra gente ter assim quando pensa em simbolismo e significado. Ela representa fertilidade, ela representa fartura, ela representa abundância, ela representa crescimento, ela representa realizações. Então vamos pegar só esse simbolismo, eu não vou complicar muito. Tá? Tem muito mais coisa, eu sei, provavelmente quem já conhece mais tarô e ouvir esse vídeo vai dizer, ai, que coisa mais superficial, eu sei, gente. A gente pode aprofundar muito mais, mas eu tô pensando aqui em quem tá começando, tá? Então vamos assim. Então a gente já sabe que a nossa imperatriz representa fartura, representa crescimento, representa prosperidade, representa fertilidade, né? Representa realizações. Aí a gente tem a carta da temperança. A temperança, né? A gente poderia aqui se apegar ao simbolismo, eu não vou ser bem superficial, tá? Só pra gente começar. A temperança, ela vai representar pausa, coisas mais lentas, pedido de equilíbrio, né? De talvez precise entender um pouco melhor a situação. Ela pede calma, tá? Então, só com esse pouquinho de significado, vamos ver o que a gente pode entender aqui. Se eu abri o baralho, peguei essas duas cartas para falar alguma coisa para a pessoa. Também sei que não é muito usual se usar duas cartas. Normalmente a gente usa 3, a gente usa uma, a gente usa 7, enfim. Mas eu vou começar com duas para facilitar a vida de quem tá começando e para, né, a gente poder ir associando as cartas. A gente sabe então que a imperatriz traz prosperidade, traz crescimento. A gente sabe que a temperança traz pausa, traz equilíbrio, traz calma, né? Traz entender melhor a situação. Então, se a pessoa não tivesse me perguntado nada e eu fosse abrir o baralho, a primeira coisa que eu diria é que tem aqui situações que vão trazer crescimentos, que vão trazer melhorias, mas que provavelmente vão ser lentas, que vão precisar de alguns ajustes, talvez, né, em alguma situação.
Se a pessoa tá me perguntando, para vocês entenderem como às vezes a pergunta é importante na hora de direcionar a resposta. Se a pessoa tá me perguntando, por exemplo, se ela vai conseguir um emprego, a Imperatriz diz que vai, com certeza vai. Mas a temperança tá dizendo que vai demorar um pouquinho, que que talvez ela precise se preparar melhor, né? Dependendo se a pessoa quer um conselho, a gente vai dizer, olha, aqui tá dizendo que tu tá pronto, o caminho tá aberto, a Imperatriz abre o caminho. Mas a temperança tá dizendo que tu tá de repente passando ansiedade, que tu tá passando nervosismo, que tu não tá passando confiança na tua entrevista. A temperança vem dizendo que tu precisa de um pouco mais de tranquilidade, que tu precisa de um pouco mais de calma, tenta de repente te apropriar melhor do que tu tá buscando, né, profissionalmente, na tua entrevista, ou do lugar que tu vai fazer a entrevista. Então, essas duas cartas trariam essa mensagem. Se a pessoa está me perguntando, por exemplo, eu quero saber como é que é o meu ambiente de trabalho, como é que é a situação, né? Se eu posso confiar, se eu não posso confiar. O que teria aqui? De uma forma geral, nem a sacerdotisa, nem a imperatriz, nem a temperança são cartas de traições, de intrigas. Então a primeira coisa que a gente poderia dizer é que aqui marca que é um ambiente, né, que não tem ninguém tentando puxar o tapete. Mas a carta da temperança vem dizendo que assim, as coisas estão talvez um pouco desordenadas, um pouco bagunçadas, que precisa de um pouco mais de organização, um pouquinho mais de calma. Talvez tenha muita intriguinha, talvez tenha muita fofoquinha, né? Porque tanto a imperatriz quanto a temperança podem trazer essa energia. Então a gente vai tomar um pouquinho de cuidado. Se a pessoa me pergunta se ela vai fazer um concurso e ela vai passar, e aí sai a imperatriz e a temperança, né? Ou vai fazer agora, na época de vestibular, né? Vai fazer vestibular, vai passar. Temperança vem dizendo, calma lá, não vai ser na primeira vez, tá? Então, provavelmente, assim, porque nós temos a imperatriz que diz vai passar, a gente vai dizer provavelmente já vai, mas vai ficar com uma colocação que não é tão boa, talvez fique para uma segunda chamada, fique para o segundo momento, porque a temperança tá dizendo assim, ó, não vai ser tão rápido, né? Vai ter algum empecilhozinho no caminho. Se a pessoa tá num relacionamento e quer saber como é que vai ficar esse relacionamento. Primeiro que essas duas cartas, volto a dizer, não indicam traição, não indicam perdas. Não tenho cartas que digam aqui que a relação vai acabar. Muito pelo contrário, diz que é uma relação que é sólida, né, que tende a prosperar. Mas a temperança vem dizendo que assim, se a relação tá morna, vai ficar morna. Se tá tendo briga, vai continuar tendo brigas por mais um momento. Mas, como conselho, a gente pode dizer que é um momento de diálogo, que é um momento de conversa, que as coisas, né, que se vocês pararem um pouquinho e se entenderem e se ouvirem, conseguem se organizar, conseguem dar certo. Se a pessoa me pergunta, por exemplo, tô conhecendo uma pessoa, vai dar certo, tende a virar um romance? Tende. Porque nós temos a temperança que traz equilíbrio, que traz tranquilidade, que traz uma certa estabilidade, e nós temos a imperatriz trazendo fertilidade para essa situação, para essa relação. Então sim, pode dar romance, provavelmente vai dar romance. Não vai ser uma coisa correndo, aquela coisa tempestuosa, mas vai dar certo, vai ter romance. Se a pessoa tá solteira e quer saber se vai encontrar alguém, a imperatriz vem dizendo que vai encontrar, que vem umas pipocadas aí, mas a temperança vem dizendo que alguém mais sólido demora um pouco. Então já mudou a resposta, né, do que a gente vinha trazendo aqui, que vai dar, assim. Se a pessoa tá solteira, ela vai ficar solteira aqui mais um tempo, não tô dizendo que é pra sempre, mas assim, naquela janelinha ali de uns 3 meses, 4 meses, ela vai ficar solteira. Vai aparecer bastante coisa, porque a imperatriz diz que vai pipocar, mas não vai ficar. A nível de saúde, é uma carta que pede um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho de equilíbrio. A imperatriz rege principalmente os órgãos reprodutores, então a gente pede um pouquinho de cautela, um pouquinho de atenção com isso. A temperança, ela rege muito a questão do líquido no corpo, das águas, então pode ser algum problema hormonal, alguma coisa nesse sentido que a gente precise dar um pouquinho de atenção.
Bom, eu acho que já tem muita informação para duas cartas só, para um vídeo só, mas eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem a como dar uma costuradinha, uma misturada nas cartas e de uma forma mais objetiva e que não fique tanto no campo das ideias e dos simbolismos, mas que traga um pouquinho para a vida prática. Tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar. Se vocês quiserem mais auxílio com o tarô, também podem me procurar, né? Eu tenho cursos, tenho os atendimentos também, né? Então, fiquem à vontade e podem pedir que eu possa produzir vídeo aqui também e ajudar vocês, tá bom?